Vamos começar. Desenhar, a gente vai pensar em cobertura, nível de pressão sonora, máxima diferença entre os ouvintes. Então, quanto é que houve a primeira fileira? Quanto é que houve a segunda fileira? Qual é a diferença entre o volume da primeira fileira e da segunda fileira? Porque uma coisa que a gente não quer, né, uma coisa que a gente vai evitar sempre, é que a primeira pessoa ouça muito alto e que a última pessoa ouça muito baixo. A gente quer que todo mundo ouça igual, a gente quer homogeneidade, não é isso? Então, quando a gente fala de desenhar, eu estou pensando de cobertura, nível de pressão sonora, diferença entre os ouvintes, né? Alinhar seria uma parte mais fácil, teoricamente, mais prática, porque é ajustar o nível e fazer com que todas as caixas cheguem ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de alinhamento, e eu acho que esse nome vem um pouco disso, significa que a gente vai alinhar. Ou seja, a gente vai fazer todo mundo chegar com o mesmo volume e a gente vai fazer todo mundo chegar ao mesmo tempo. Assim a gente vai ter uma uniformidade. Tá? Então a gente está buscando a homogeneidade através da uniformidade. O dicionário diz que otimizar é criar condições mais favoráveis, tá? Então, retirado do dicionário, a palavra otimizar vem de criar condições mais favoráveis. E por que essa palavra é muito importante quando a gente fala de alinhamento de sistema, tá? Quando a gente fala de otimizar, eu pelo menos considero otimizar um sistema é você alinhar dentro do que é possível com aquele sistema. Tem sistema que não é possível alinhar? Tem sistema que não é possível alinhar. Tem sistema, tem casa que o alinhamento não vai salvar na má acústica da casa. Tem caixa de som que não existe possibilidade de você alinhar a caixa, porque a construção dela já está errada. Então existem vários parâmetros, que é o que a gente vai abordar hoje, para que eu consiga alinhar ou não um sistema, ok? E a gente tem o famoso, né, passar o smart. Esse aí foi retirado das ruas mesmo. Passar o smart. Apesar de nós termos vários outros softwares, né, de alinhamento. A gente tem o Crosslight, que é um software brasileiro. Tem live aqui no canal, tem 2 lives aqui no canal sobre o Crosslight. Essa expressão passar o smart ficou muito famosa, porque é isso, já passou o smart e tal. A gente vai entender o que é isso tudo agora. Fechado então? Então bora falar de alinhamento. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre predição, né? A gente vai falar sobre o ambiente. E aí a gente tem alguns softwares de predição. O que faz um software de predição? Ele idealiza como o seu sistema vai performar no ambiente. Então a gente tem diversos softwares gratuitos e aí não depende, nesse caso, de qual software você gosta mais, depende de qual sistema de som você vai usar. Então algumas fabricantes têm suas caixas, a sua biblioteca de caixas no EasyFocus da FMG, né? Tem o Submap da Global Audio Solution. Tem, por exemplo, das próprias fabricantes, tem o Map XT da Maya Sound, tem o Array Calculator da JBL, a D&B tem o dela. Então, cada fabricante tem o seu software de predição. Se você vai trabalhar com um fabricante que tem o dela, né, o software de predição dela, baixe esse software. E se você quer só estudar, pô, Breda, eu ainda não estou trabalhando com nenhuma marca grande que tem o software, eu quero mais estudar, como é que eu faço? Se você só quer estudar nesse momento, baixa qualquer um desses e treina. Simula o ambiente, fala assim, pô, aqui na minha cidade eu tenho um ginásio para tantas pessoas, eu tenho as medidas desse ginásio. Faz aqui, ó. Faz a predição aqui, treina a predição, tá? Esses softwares de predição, eles dão um pontapé inicial no que a gente precisa antes de alinhar, que é como que a gente espera que aquele sistema soe. O que eu estou esperando daquele sistema? Eu acho que esse sistema ele vai tocar flat em todas as regiões. Não, eu acho que esse sistema vai ter um buraco na região tal. Então, eu preciso pensar como que eu acho, como que eu espero que aquele sistema vai se comportar naquela sala. A predição vai me dar um norte em relação a isso. Então, como que aquele sistema se comporta naquela sala? Dessa forma que vocês estão vendo na imagem aí. Então, a predição vai sempre nos dar um caminho, né? É assim. A predição é 100% exata? Isso é um debate muito forte, assim. Na maioria dos softwares, não. A predição não é 100% exata, porque a gente ignora o fator acústica, que a gente já vai falar sobre ele. Mas, teve um Falando de Áudio essa semana aí também. Para quem não sabe, Falando de Áudio é um podcast meu e do Rabaço, onde a gente fala sobre áudio, tá? Então, teve um Falando de Áudio meu com o Rabaço, onde a gente falou sobre alinhamento. E ele falou uma frase que eu achei muito legal, que ele falou assim, ó,
Tá, realmente, a o software de predição não me mostra, né, o mundo tão real, porque ele não me mostra as reflexões do ambiente, às vezes mostra, mas não é tão preciso por causa do material, ok. Mas ele te mostra, assim, se a sala fosse perfeita, como soaria. E quando a gente vai fazer um show, a gente não pode mexer na construção do ambiente, né. Então, é lógico que seria legal a gente saber mais e tal, mas isso já é um pontapé muito inicial, certo? Então, o software de pressão é o primeiro passo. O outro passo que a gente precisa se atentar antes mesmo de alinhar, ainda nem peguei minha placa, tá guardada. O próximo passo é a acústica do ambiente. Como que a gente vai lidar com a acústica do ambiente?